Tá, uma matriz é uma tabela de elementos dispostas em linhas de colunas, tá? Tal que tanto as linhas quanto as colunas, elas têm algum significado para a pessoa que está fazendo ou que fez ou que deu que definiu essa matriz, tá? Então, por exemplo, a gente poderia pensar numa matriz, por exemplo, em que a gente tem as linhas representam, por exemplo, uma determinada espécie, se ela é presa ou predador, e as colunas representam, né, qual seria a região em que estaria essa presa, esse predador. Eu teria uma matriz de uma população de um determinado de presas e predadores em determinadas regiões, tá? Então, a gente tem cada uma das entradas dessa matriz, a gente chama, cada uma desses elementos dessa matriz, a gente chama de entradas, tá? E a gente está falando aqui de matrizes de números reais, então essas entradas são números reais. Então vamos pegar, por exemplo, uma matriz, né, que eu vou aqui colocar como uma matriz do tipo de 2 por 3, tá? O que é essa matriz 2 por 3? Quer dizer que eu tenho duas linhas, tá? Então ela é composta por duas linhas, tá? E três colunas, tá? E três colunas, tá? A gente então tem que M e N representam M linhas e N colunas. Então essa matriz, então a gente pode também definir dessa forma, dando uma fórmula para que a gente tenha os elementos ou as entradas dessa matriz. Então, para essa matriz aqui, os elementos A e J, que constituem a matriz A, que é 2 por 3, eles são do tipo tal que I mais J, ela é I mais J, se I é igual a J, e 0 se I diferente de J, tá? Então, se a gente tem uma matriz 2 por 3, a gente tem, então, para essa matriz A, então a gente representa assim. Geralmente a gente dispõe dessa forma, então a gente sabe que a gente tem nessa matriz, a gente vai ter duas linhas, tá? Então a gente tem uma linha, duas linhas, tá? Então a gente vai ter dois elementos aqui, duas linhas, tá? A gente vai somente ter esses elementos com duas linhas. Então estou só desenhando com com cores diferentes aqui, só para fixar isso aqui, tá? E que a gente vai colocar aqui nada mais nada menos do que três colunas, tá? Então, aqui neste exemplo, estou fazendo uma matriz em que a gente tem duas linhas e três colunas, tá? Então, aqui, mais uma vez, eu vou colocar aqui, né? Para esse cara, eu vou colocar três colunas. Uma coluna, duas colunas e três colunas. Quem são essas duas e três colunas? Bom, aqui eu teria, para esse cara, eu teria um elemento, aqui eu teria o elemento A11, tá? Então, aqui a gente tem o elemento A1, que é o primeiro elemento, tá? Então, se é o elemento A11, esse elemento A11, tá? A gente vê que I é igual a J, então esse cara seria I mais J. Então, a gente teria que esse elemento seria 2, tá? Então, aqui a gente teria 2. Neste caso aqui, então vamos completar dessa linha. Aqui eu tenho mais um elemento e aqui eu tenho mais um elemento, tá? Aqui eu tenho A11, A12, aqui eu tenho A13. Em todos esses casos, o meu I, aqui, este I, é diferente do J. Então, todos esses casos aqui, eu vou ter o quê? 0, tá? E 0 aqui, tá? Então, eu vou ter 0 e 0. Bom, continuemos agora para a segunda linha, tá? Então, na segunda linha, o que eu vou ter? Eu tenho este elemento e este elemento aqui, tá? Então, esse elemento é a da segunda linha, tá? Segunda coluna. Este é segunda linha, primeira coluna. Aqui eu tenho segunda linha, segunda coluna. Aqui eu tenho, segunda linha, terceira coluna, tá? Então, quais são os únicos elementos não zero aqui? São justamente o A22, tá? Que nesse caso vai ser I mais J, tá? Então, ele vai ser o elemento em que I é igual a J, 2 mais 2, 4, tá? E aqui eu tenho que isso aqui é 0 e este cara aqui é 0, tá? Então, a minha matriz A, se a gente tem essa formação aqui para essa matriz, a gente tem uma matriz cujas entradas são 2, 0, 0, tá? 0, 4 e 0 aqui, tá? Então, parece um pouco com o vetor, em que tem vetor também a gente tem uma coisa que é colocado, a gente pode colocar em colunas ou em linhas, tá? A gente pode colocar ele tanto em colunas, né?
que a gente viu na última aula, a gente pode colocar um vetor em coluna, onde cada posição você também tem um significado por que aquela posição está ali, tá? Bom, vejamos. Então a gente tem algumas matrizes que têm bastante significado, que a gente vai utilizar bastante. Tá? A matriz quadrada, né, a gente chama de uma matriz quadrada, ela é uma matriz em que o meu M, o número de linhas, é igual ao número de colunas. Tá? Então a gente tem, por exemplo, uma matriz quadrada seria, por exemplo, uma matriz, né, uma matriz 2 por 2, tá? Dando como exemplo, uma matriz 3 por 3, tá? E assim vai, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz nula, o que seria uma matriz nula? Tá? É aquela matriz em que coja todas as entradas. Então, aqui eu vou fazer uma matriz, né? Por exemplo, uma matriz 2 por 2, nula, tá? Então, a gente vai colocar um 0 aqui, tá? Em vez desse A, perdão. Então, a gente vai ser que a matriz nula 2 por 2, como que ela é? É uma matriz em que todos os elementos, duas linhas e duas colunas, de todos os elementos são 0. Tá? A matriz também pode ser, por exemplo, uma matriz 0, tá? Em que você tem três linhas e uma coluna, tá? Como que seria essa matriz? Ela seria, por exemplo, 0, 0, 0, tá? Então, essa é a matriz nula. Uma matriz coluna, se n for igual a 1, a gente acabou de ver um exemplo, né? Então, a gente tem essa matriz 4 e 5, a matriz 1, 2, 3, que é basicamente o que a gente viu de como que é um vetor, tá? Então, a gente também pode colocar, generalizar os vetores como sendo matrizes coluna, eles compartilham o mesmo espaço, tá? E também a gente pode colocar com uma matriz linha, dependendo da notação que a gente está utilizando, tá? Então a gente pode colocar, se m é igual a 1, a gente tem uma matriz linha que a gente tem que o número de linhas da minha matriz é simplesmente igual a 1. Continuando, a gente tem a matriz identidade, tá? Então a matriz identidade, a gente só define a matriz identidade para as matrizes que são quadradas, tá? Então onde m é igual a n. Tá? Então a matriz identidade, olha só a forma de formação dela. É 1 se I igual a J e 0 se I é diferente de J. Geralmente a gente usa ou o I, né? O I aqui para designar ela, ou em alguns casos a gente usa também um 1 aqui, né? Para colocar dessa forma aqui. Tá? E também a gente dá também qual que é o tipo da matriz identidade que a gente está trabalhando. Se é uma matriz 2 por 2, por exemplo, ou se é uma matriz 3 por 3, tá? Qual o tipo de matriz identidade o qual a gente está trabalhando. Tá? Então a matriz 2 por 2, dando um exemplo, a matriz 2 por 2 identidade, ela é do tipo 1, 0, 0 e 1, tá? E a gente vai ver que ela tem a propriedade de ser justamente uma identidade quando a gente for fazer a multiplicação de matrizes, tá? Então, a gente tem essa propriedade aqui, tá? Para esse tipo que vai ser bastante importante quando a gente trabalhar com multiplicação matricial, tá? A gente tem também a matriz triangular superior, tá? Que essa matriz ela tem, né, como característica que os elementos diferentes de zero, né, elas estão justamente nessa triangular superior aqui, tá? E os elementos para baixo são iguais a zero, tá? E a matriz triangular inferior, ela vai ser deste tipo aqui, tá? A gente pode colocar que em todos os elementos diferentes de zero, elas estão nada mais nada menos que abaixo da primeira diagonal aqui. Então, onde a diagonal também é diferente de zero aqui. Também, nesse caso, é diferente de zero. Tá? A gente tem dois tipos muito importantes de matrizes, que são as matrizes simétricas. Tá? Então, por exemplo, onde eu pego a matriz simétrica. Uma matriz simétrica, eu vou colocar um exemplo da matriz A. Então, vamos pegar uma matriz, por exemplo, simétrica. A gente também só pode falar de matrizes simétricas, e daqui a pouco a gente vai definir a matriz antissimétrica em matrizes quadradas. Então, vamos pegar uma matriz 3 por 3 aqui, 3 por 3 simétrica. Vamos ver como que ela é a formação dela. Tá? Ela é do tipo que o AIJ é igual a AJI. Tá? Então aqui, por exemplo, na minha diagonal eu posso ter, vamos colocar como exemplo que na diagonal de uma matriz 3 por 3 eu tenha, por exemplo, 1, 2 e 3, tá? Na minha matriz simétrica, tá? Então na matriz simétrica, o que vai acontecer? Os elementos que estão fora da diagonal, aqui eu tenho o elemento A11, aqui A22, A33. Aqui eu tenho o elemento A1, primeira linha, segunda coluna. Então, por exemplo, coloquei ele vale 2, tá? Automaticamente este elemento A, né, só registrando, né, aqui eu tenho o elemento A,
primeira linha, tá? Segunda coluna, tá? O elemento A21, que é esse aqui, ó, A21, segunda linha, primeira coluna, automaticamente nessa definição é 2, tá? Aqui, por exemplo, se eu colocar 0, tá? Aqui também eu vou ter que tem que ser igual a 0, porque aqui é A13 e aqui é A31, tá? Então aqui vai ser 0. Percebam que se eu trocasse as linhas por colunas, aqui eu vou ter exatamente, eu tenho que ter exatamente os mesmos números, tá? Então também é um jeito de eu detectar como é uma matriz simétrica. Se eu trocar as linhas por colunas, eu vou ter que a configuração fica a mesma. Então aqui eu tenho tenho 1, 2, 0, aqui tem que ser 1, 2, 0. Tá? Nessa matriz eu tenho 2, 2, alguma coisa. Vou dar como exemplo que eu vou ter, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, 7, tá? Para deixar 7. Aqui vai ter que ser 7 também, tá? E aí eu tenho justamente isso aqui, a minha matriz ela fica 1, 2, 0, tá? Aqui ela fica 2, 2, 7, tá? 2, 2, 7, e aqui eu fico com 0, 7, 3. Então como é que fica? Olha só, fica A13 é igual a A31, tá? O A22 é igual a ele mesmo, tá? Então não tem muito o que mexer, tá? Aqui eu tenho o elemento que é a segunda linha, terceira coluna. E aqui eu tenho o elemento que é a terceira coluna, segunda linha, tá? E este cara permanece o mesmo, tá? Então observem que uma matriz simétrica, ela tem essa configuração onde ela tem essa simetria aqui, né? Ela tem essa simetria para esse cara. Em termos de eu trocar linhas e colunas. Uma matriz antissimétrica, tá? Ela também tem que ser uma matriz quadrada, tá? A gente tem que também manter isso aqui, tá? Uma matriz antissimétrica, por exemplo, eu vou escrever uma matriz, fazer o mesmo exemplo, tá? 3 por 2, tá? 3, 2 aqui. Então vamos colocar como uma 3 por 2, né? 3 por 2. Então essa matriz antissimétrica, vamos colocar, por exemplo, né? Vou colocar um exemplo aqui, em que os elementos têm que ser... eu vou colocar os elementos aqui na diagonal como sendo 0, tá? Então aqui tem que ser 0, tá? Por quê? Porque A e J tem que ser igual a AJI, tá? Então observe o seguinte, né? Que se eu tenho que A11 tem que ser menos A11, tá? Então acaba sendo que a diagonal tem que ser 0 aqui, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, se aqui é 2, como aqui tem que ser quanto? Menos 2, tá? Nessa lei de formação que eu tenho. Se aqui é 3, tá? Aqui tem que ser menos 3. Se aqui é 4, aqui tem que ser menos 4, tá? E aí eu tenho uma matriz antissimétrica, tá? Então essa seria como que eu tenho... Qual a diferença entre matrizes simétricas e antissimétricas? Elas são tais que, na matriz simétrica, se eu trocar a linha por coluna, né? Se eu trocar essa linha por uma coluna, tem que dar exatamente a mesma coisa, tá? Se eu trocar uma linha por essa coluna, dá a mesma coisa, só que com o sinal de menos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esta linha aqui, ó, se eu colocar esta linha, tá? Esta linha, que vai ficar, né, menos 2, 0 e menos 4, vai bater exatamente com essa, com o sinal de menos, tá? Menos 3, aqui eu tenho 3, 4 e 0, vai ser exatamente esta linha com o sinal de menos, tá? Então aqui eu tenho uma matriz antissimétrica. É interessante pontuar como é que eu estabeleço a igualdade entre duas matrizes. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz que ela é 2, 6, x e 3 e uma matriz que é 2, y, 4 e 3. Tá? Uma igualdade, toda vez que eu estabelecer uma igualdade do tipo A igual a B entre matrizes, ela só é estabelecida, né? Então, por exemplo, quando eu tenho 2, eu estou fazendo A igual a B, estou fazendo a matriz 2, 6, x e 3, isso aqui somente é igual a 2y, tá? 2y, 4 e 3, tá? Em primeiro lugar, a gente só pode estabelecer igualdade entre matrizes se elas tiverem a mesma dimensão, tanto em linhas quanto em colunas, tá? Isso
seria já a parte zero. Então, só posso estabelecer, por exemplo, uma igualdade entre uma matriz 3 por 2 com outra matriz 3 por 2, tá? E mais ainda do que isso, eu só estabeleço quando todas as entradas coincidem, tá? Ou seja, o 2 aqui é obviamente igual a 2, o 6 tem que ser igual a y, então eu já travo nessa história que meu y tem que ser igual a 6 para que as duas matrizes sejam iguais, e aqui o meu x tem que ser igual a 4, tá? Então x igual a 4. Mas se eu tivesse aqui obviamente 3 é igual a 3, mas se tivesse outro número aqui, obviamente a matriz não seriam mais iguais, seriam matrizes diferentes, tá? Bom, vamos começar a falar então sobre as possíveis operações que a gente tem com matrizes, tá? Então a gente tem o produto de uma matriz por escalar, então a matriz, eu posso multiplicar uma matriz por um escalar. O escalar por si só já é uma matriz do tipo 1 por 1, tá? Uma linha, uma coluna, tá? Mas nesse caso, a multiplicação de uma matriz por escalar, ela é simplesmente o produto desse meu escalar. Então, nesse caso, eu estou fazendo o escalar menos 3, multiplicando a matriz A. Então, a matriz menos 3A, né? Nesse caso, né? Perdão, aqui deveria ser menos 3A. Ela é do tipo, né? Menos 6, 0, 0 e menos 12, tá? Então essa é a multiplicação que eu posso ter por um escalar em uma matriz, tá? A gente tem uma operação bastante importante em matrizes que a gente chama de transposição, tá? Que é simplesmente trocar linhas por colunas. Então vejam que a matriz A, que é do tipo 2, 1, 0, 4, 1, 3, tá? Essa aqui é uma matriz então em que a gente tem duas linhas, né? 2 linhas e 3 colunas, tá? Se torna uma matriz que tem 3 colunas e 2 linhas, tá? 3 linhas e 2 colunas, tá? 3 linhas e 2 colunas. Então a gente troca a quantidade de linhas pela quantidade, a gente faz a troca aqui, onde essa linha se torna esta coluna, tá? Então a gente tem que esta linha aqui, né? A gente tem que esta linha se torna esta coluna, tá? E também a gente vai ter, né, que esta linha aqui se torna esta coluna, tá? Então a gente troca a quantidade de linhas por coluna. Então a gente tinha 2 linhas, tá? 2 linhas e 3 colunas, tá? E 3 colunas. Passa a ter agora 3 linhas, tá? 1, 2, 3, tá? E 2 colunas, tá? 1, 2, tá? Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode ter é pegar uma matriz, por exemplo, então vou chamar a matriz A, tá? Uma matriz A em que a gente tem uma matriz do tipo 2, 1, 3, tá? E aqui a gente coloca 4, por exemplo, vou colocar 4, colocar 5, aqui eu vou colocar 5, 6 e 6. Vejam que eu já construí uma matriz do tipo simétrica, tá? E aí vem a importância de uma matriz simétrica. Como que a matriz simétrica se comporta, tá? Quando eu pego uma matriz simétrica e troco as linhas por coluna, eu vou ter 2, 4 e 5, tá? Aqui eu vou ter 4, 1 e 6, tá? E 5, 6 e 3. Então essa é a transposição, tá? A transposição, então, torna uma matriz, se a matriz for do tipo simétrica, tá? Simétrica, ela se torna, então, uma matriz antissimétrica. Perdão, ela se torna uma matriz igual à transposta, tá? Então, A é igual a de T se A é simétrica, tá? E aí a gente vê também que no caso de uma matriz antissimétrica, quando troca o A pela sua transposta, né, a gente vai ver que uma é menos a outra. Então justamente é o que a gente fala aqui, né, que se A é simétrica, então A é igual a transposto. Tá? Transpor o que já foi transposto me cai na mesma matriz. É só a gente ver que a gente pegar essa matriz e transpor novamente, a gente vai cair justamente na mesma matriz. Tá? Bom, agora a gente vai falar sobre, né, o produto de matrizes. O produto matricial, ele é sempre permitido quando a gente tem o mesmo aqui, a gente vai ter que ter que o número de linhas, perdão, o número de colunas aqui tem que ser igual ao número de linhas que eu vou ter aqui,
tá? Então essa é a gente tem que ter essa restrição. Então, por exemplo, se eu pegar uma matriz do tipo 2 e 4, tá? E se eu multiplicar por uma matriz B do tipo 4 e 5, tá? A gente vai ter, então, como resultado desse produto, tá? Uma matriz do tipo 2, tá? 2 e 5, 2 por 5, tá? Então a gente tem que ter então a gente tem que mente que só que esse tipo de operação, ele só é permitido, tá? Quando este cara aqui é igual a este cara, tá? Então ele só é permitido dessa forma. Se aqui fosse, por exemplo, uma matriz, então uma matriz do tipo 3 por 2. Se eu fizer uma matriz, aqui é uma matriz C, né? Se eu fazer uma matriz, o produto com uma matriz 4 por 6, esse produto não é permitido, tá? Não é permitido, tá? Então não consigo fazer esse produto aqui, tá? Então eu não consigo fazer esse produto. Então a gente só pode fazer esse produto dentro dessas matrizes. Logicamente, quando a gente tiver matrizes do tipo quadrado e a gente for multiplicar por uma matriz quadrada do mesmo tipo, então 3 por 3 por 3 por 3, esse produto vai cair em outra matriz quadrada, 3 por 3 também, por exemplo, tá? Então aqui a gente pode fazer esse produto sim, tá? A gente tem uma matriz 2 por 3 e uma matriz 3 por 2. Eu já sei que o resultado desse produto tem que ser uma matriz 2, tá? Que eu vou colocar por C aqui, então sempre trocando, 2 por 2, tá? Como que é o produto matricial? Tá? O produto matricial sempre a gente faz a linha vezes a coluna, tá? Então a gente faz a linha vezes a coluna aqui. Então eu vou ter 1 vezes menos 1, tá? Então vai dar menos 1, mais 2 vezes 1, que é 2, tá? 3 vezes 5, que é 15, tá? Então esse é aqui o elemento A11 da minha matriz. Aqui eu vou fazer esta linha com esta coluna. Então eu vou ter 1 vezes 2, 2, tá? Mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, né? Então a gente está fazendo aqui, né? Estou fazendo este, tá? Agora eu vou fazer 2 vezes 1, tá? Mais 2 vezes 1, que é 2, tá? E agora eu vou fazer 3 vezes 4, tá? Mais 12, tá? Continuemos. Vou fazer agora 4 vezes menos 1, menos 4, tá? Menos 1 vezes menos 1, então vai ficar menos 1 vezes 1, então vai ficar menos 1, tá? E 0 vezes 5, que é 0, tá? Então eu vou colocar aqui. E aqui, por último, a gente tem esta linha com esta coluna, tá? Então a gente vai ter 4 vezes 2, tá? Então, a gente vai fazer aqui, deixa eu só... não queria deixar poluído, mas vai acabar ficando, tá? Então a gente vai ficar 4 vezes 2, tá? Que é 8, tá? 4 vezes 2, que é 8. Menos 1 vezes 1, tá? Então eu vou ter menos 1. E 0 vezes 4, tá? Então vai me fechar como que fica a minha matriz, tá? Então o produto, ele acaba sendo uma matriz do C, que eu dei esse nome para ela, do tipo 2 por 2. E essa matriz fica como, né? Então eu vou ter 15 menos 1, 14. Aqui vai dar 16, tá? Se eu não errei conta. Aqui vai me dar 16 também. Aqui vai me dar menos 5 e aqui vai me dar 7, tá? Então é uma matriz desse tipo aqui, tá? Quais são as propriedades, tá? Então eu tenho que ter bastante atenção. Sempre, tá? Em geral, se a gente fizer o produto de A vezes B, não é o produto de B vezes A, tá? Então a gente tem que ter a gente não tem essa igualdade. Então, A vezes B não é igual a B vezes A quando a gente se trata de matriz. Olha um exemplo aqui. Se eu pegar 1 e 2, 0 e 3, se eu multiplicar, então eu vou fazer 1 vezes 4, 1 vezes 4 mais 2 vezes 3, 10. Tá? Se eu fizer 1 vezes 1, tá? Que é 1, mais 2 vezes 1, 3. Tá? 0 vezes 4, tá? 0. 3 vezes 3, 9. Tá? Então tá aqui, tá? E aí, se eu fizer agora, né, já poluí bastante o desenho, 0 vezes 1, 1, 3 vezes 1, 3, vai me dar esse último cara. Então tem isso aqui. Agora, se eu trocar, então esse aqui é nada mais nada menos do que A vezes B. Agora, se eu fizer B vezes A, o que vai me dar? Fazendo o produto aqui, da mesma forma, vai dar outra matriz. Então aqui é a matriz 10, 3, com entradas 10, 3, 9, 3. E aqui é a matriz 4, 11, 3 e 9.
Tá? Então são matrizes diferentes. Então nesse caso a gente vê claramente que A vezes B é diferente de B vezes A. Então a gente tem que ter cuidado com o produto matricial. Sempre, sempre, em geral, a gente tem isso. Tá? Pode ter matrizes que são iguais os produtos, A vezes B igual a B vezes A? Sim. Tá? Mas em geral a gente tem que o produto não, que a gente tem o produto não é, que a gente não consegue trocar a ordem no produto de matrizes. Quais outras propriedades que a gente tem, tá? A gente tem, por exemplo, que há uma outra coisa também, né? A gente tem que o produto A vezes B pode ser igual a zero com A diferente de zero e B diferente de zero, tá? Aqui a gente vê um caso aqui, né? Onde está fazendo 1 vezes 0, tá? 0 vezes 0, então vai dar 0 aqui, tá? Se eu trocar agora, se eu fizer, né? Para próxima, este elemento aqui vai ser como? Vai ser a primeira linha, segunda coluna, 1 vezes 0, tá? 0 vezes 0, vai dar 0 aqui, tá? Agora eu vou fazer o elemento que é a segunda linha, primeira coluna. Então eu vou pegar esta linha vezes essa coluna, 0 e 0. Vai me dar 0 aqui, tá? E finalmente vamos pegar o elemento que é a segunda linha, né? Que é a segunda linha, segunda coluna. Então pego a segunda linha, segunda coluna, que vai me dar 0 também. Tá? Percebam que isso aqui é zero, mesmo que as duas matrizes A e B, a quais eu estou trabalhando, não são nulas. Tá? Isso aqui não torna, esse é a entrada diferente de zero, já me torna a matriz, igual a já me torna a matriz não nula, tá? Da mesma forma que essa linha aqui, né? Esta linha diferente de zero torna a matriz também não nula. Então a gente pode também ter isso. Então o mundo maravilhoso das matrizes pode te proporcionar coisas desse tipo. Tá? A gente tem, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que o produto matricial a gente não pode trocar a ordem desses caras, mas existe uma matriz em termos aqui que eu posso, que é a matriz identidade, que justamente faz o papel da identidade nesse caso. Então quando eu pego uma matriz, por exemplo, 2, 3, 6 e 4 e multiplico pela sua identidade, então aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, tá? A matriz identidade geralmente tem que ser, a gente tem que fazer uma matriz 2 por 2, tá? Do mesmo tipo que eu estou trabalhando. Então aqui ela matriz 1, 0 e 1, tá? Então essa matriz identidade, ela sempre vai me dar que o produto vai ter que ser o quê? A matriz em que eu estou trabalhando, 2, 3, 6 e 4, tá? Então ela também vale dessa forma, como também vale, né? Se eu fizer a multiplicação da matriz identidade 1, 0, 0 e 1, tá? Nesse outro sentido aqui, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, 2, 3, 6 e 4, tá? Isso aqui tem que dar exatamente essa mesma coisa aqui, tá? O produto de matrizes, ele é associativo, então se eu fizer A vezes B mais C, vai ser A vezes C, perdão, a distributiva é válida, também nos dois sentidos, que nem mostra essas duas propriedades. E olha só que interessante, quando eu pego a transposição do produto, a gente faz que ele também são as transpostas, então pego o produto e transponho. Agora, se eu pego aqui, como que fica? Se eu fosse abrir esse produto, ele troca a ordem aqui, tá? Então isso aqui troca a ordem, então fica B transposto e A transposto, e não A transposto e B transposto, tá? Então vamos pegar, por exemplo, a matriz, né? Vamos pegar, por exemplo, duas matrizes. Vou pegar a matriz justamente 2, 3, 6 e 4, e vou pegar uma matriz, por exemplo, vou chamar essa de matriz A, tá? Eu vou chamar a matriz B de uma matriz 1, 0 e menos 1 e 2, tá? Como que fica o produto A vezes B, tá? Então a gente vê que o produto é definido, porque eu tenho uma matriz 2 por 2, outra matriz 2 por 2. Então o produto de 2, 3, 6 e 4, ele fica como, né? Vezes minha matriz 1, 0, menos 1 e 2, tá? Ele vai ficar como esse produto? Ele vai ficar 2, então primeira linha, primeira coluna. 2 menos 3, então vai ficar menos 1, tá? Aqui eu vou ter 2 vezes 0 mais 3, 6, tá? Aqui eu vou ter 6 e menos 4, tá? 6 menos 4 vai dar 2, tá? E aqui eu vou ter 6 vezes 0 e 4 vezes 2, 8, tá? Então aqui este é o produto A vezes B. Se eu fizer o transposto, então vou para cá. Se eu fizer AB, né, transposto,
Então, como eu já tenho o produto, esse produto AB transposto, ele vai ser como? Ele vai ser trocar linhas por colunas. Então, vai ficar -1 e 6, 2 e 8, tá? Vejam que, se eu pegar A transposto e B transposto, então eu vou fazer, na verdade tem que ser B transposto e A transposto para que bata na mesma coisa aqui, tá? Então eu vou fazer B transposto, meu B transposto ele vai ser 1, 0, tá? 1, 0, trocar linha por coluna, tá? E aqui eu vou ficar com -1 e 2, tá? E meu A transposto, como que ele é? Meu A transposto vai ser 2, 3, tá? E 6 e 4, tá? Então, como é que fica esse produto? Vamos fazer lá. Então, vai ficar -1, tá? -1. Aqui vai ficar 2, tá? 0, aqui vai ficar 0, 6, tá? E aqui vai ser 8 também. Então, bateu, tá? Justamente porque a gente troncou aqui, tá? Vejam que nem sempre a gente vai ter, então para que tenha transposição, vocês têm que fazer, a gente sempre tem que trocar a ordem na multiplicação, o que em matrizes é uma coisa bastante diferente, tudo bem? E a matriz nula, né, definida da forma matriz nula, aquela matriz que a gente tem 0, 0, ela também é uma matriz, tá? Obviamente que se eu multiplicar por todos os elementos, ela vai me dar 0 aqui, tá? Então a gente tem isso como o produto de matrizes obedece, tem essas propriedades aí interessantes.